Mrs. Dalloway, Virginia Woolf, parte 1. Mrs. Dalloway disse que ela mesma iria comprar as flores. Afinal, Lucy tinha muito o que fazer. As portas seriam tiradas das dobradiças. Logo mais chegaria o pessoal de Hampelmire. Além disso, pensou Clarissa Dalloway, que manhã maravilhosa, tão fresca como se feita de propósito para crianças na praia. Que farra, que mergulho! Sempre se sentira assim quando, com um leve rangido das dobradiças que ainda podia ouvir, escancarava as portas envidraçadas e mergulhava no ar livre em Burton. Um frescor, uma tranquilidade, o ar mais parado do que agora. Claro, mas era assim no início da manhã, como o quebrar de uma onda, o beijo de uma onda, frio e cortante, e contudo, para a jovem de 18 anos, que era então solene, sentindo, em seu caso, parada na soleira, que algo horrível estava prestes a acontecer. Contemplando as flores, as árvores das quais se desprendia sinuoso vapor, e as gralhas que remontavam, que se precipitavam, imóvel ali de pé, a contemplar até ouvir a voz de Peter Walsh. Meditando entre as verduras? Terá sido isso? Eu prefiro as pessoas às couves. Foi isso mesmo? Ele deve ter dito isso no café da manhã, numa ocasião em que ela saíra para o terraço. Peter Walsh estava para chegar da Índia um dia desses, em junho ou julho, nem se lembrava mais. As cartas dele eram terrivelmente maçantes. Só se salvavam suas tiradas, seus olhos, seu canivete, seu sorriso, sua rabugice, e enquanto milhões de coisas haviam desaparecido para sempre, que curioso isso, algumas tiradas como aquela a respeito de couves. Ele se crispou ligeiramente no meio-fio, enquanto passava o furgão da Dirtnall. Que encantadora essa mulher, pensou Scrop Perkins, que a conhecia como se conhece alguém que mora ao lado em Westminster, com um quê de pássaro, de gaio, verde azulado, ligeiro, vivaz, embora tivesse mais de 50 e ficado grisalha depois da doença. Ali estava ela, empoleirada, sem jamais notá-lo, esperando para atravessar muito aprumada. Pois quando se mora em Westminster, quantos anos já? Mais de 20. Dava para sentir. Clarissa estava convencida, mesmo no meio do tráfego, ou caminhando à noite, uma quietude ou solenidade peculiar, uma pausa indefinível, uma expectativa, mas também podia ser o coração, afetado pela gripe, como diziam, antes das batidas do Big Ben. Lá vêm elas, e então ressoaram. Primeiro uma advertência musical, depois a hora irrevogável. Os círculos plúmbios dissolvendo-se no ar. Que tolos somos! Ocorreu-lhe ao atravessar a Victoria Street? Só Deus sabe porque a gente gosta tanto disso. Por que você isso dessa maneira? Cria tudo isso, constrói isso ao nosso redor, desfazendo e refazendo tudo a cada instante. Porém, mesmo as mulheres mais enxovalhadas, as indigentes mais miseráveis, sentadas nos degraus da entrada, arruinadas pela bebida, também faziam o mesmo. Não era algo que se podia resolver. Disso tinha certeza, com leis de parlamento, e exatamente por esse motivo, elas amam a vida. Nos olhos das pessoas, em seus passos gingados, cadenciados, arrastados, no alarido e no tumulto, nas carruagens, nos automóveis, nos ônibus, nos furgões, nos homens sanduíche que avançavam oscilantes, nas bandas de música, nos realejos, no triunfo e no repique, e no estranho zumbido de um aeroplano no alto. Era bem isso o que ela amava, a vida. Londres, esse momento de junho. Pois era em meados de junho. A guerra havia acabado, exceto para alguém como Mrs. Foxcroft, na embaixada, a noite passada, aflita porque aquele belo rapaz havia sido morto. E agora o antigo solar acabaria nas mãos de um primo, ou Lady Bexborough, que inaugurou um bazar beneficente, disseram, com o telegrama na mão. John, seu predileto, morto, mas havia terminado, graças a Deus, acabado. Estávamos em junho, o rei e a rainha estavam no palácio. E por toda parte, embora ainda tão cedo, havia uma pulsação, um alvoroço de cavalos a galope, batidas de bastões de cricket, Lords, Ascot, Ranelagh e todo o resto.
envoltos na trama suave do ar matinal azul acinzentado que no correr do dia, ao se afrouxar, acolheria em prados e picadeiros os pôneis irrequietos, cujas patas dianteiras mal tocavam o chão e já saltavam. Os jovens rodopiantes e as moças sorridentes em diáfanas musselinas que, mesmo depois de dançarem a noite toda, agora levavam para passear seus cães ridiculamente peludos. E mesmo nesta hora, idosa e discretas viúvas abastadas passavam apressadas de carro em diligências misteriosas. E os lojistas arrumavam nas vitrines bijuterias e diamantes, lindos e antigos broches verde-mar em cenários do século XVIII, para atrair os americanos. Mas é preciso economizar, nada de compras impulsivas para Elizabeth. E ela também, amando aquilo tudo, com uma paixão insensata e constante, fazendo parte daquilo, pois sua família frequentara a corte na época georgiana. Ela também, naquela noite, iria deslumbrar e resplandecer. Ela daria uma festa. Que estranho, porém, ao entrar no parque, o silêncio, a névoa, o zumbido, os patos nadando sossegadamente, as aves papudas bamboleando. E olha quem vinha ali, deixando para trás os edifícios governamentais, impecável, carregando uma caixa de despachos, estampada com o brasão régio. Se não era Hugh Whitbread, seu velho amigo Hugh, o admirável Hugh. Bom dia, Clarissa, cumprimentou com ênfase despropositada, pois ambos se conheciam desde pequenos. Aonde vai esta hora? Adoro passear por Londres, disse Mrs. Dalloway. Gosto demais, é melhor do que passear no campo. Eles haviam acabado de chegar, infelizmente para consultas médicas. Outros vinham para ver quadros, ir à ópera, apresentar as filhas à sociedade. Os Whitbread vinham para consultas médicas. Quantas vezes Clarissa não visitara Evelyn Whitbread em uma casa de saúde? Evelyn estava doente de novo? Não andava nada bem, contou Hugh, com uma espécie de contrariedade ou irritação em seu belo corpo agasalhado, viril, impecavelmente trajado. Sempre estava quase bem vestido demais, talvez uma obrigação de seu modesto posto na corte, insinuando que a esposa sofria de uma indisposição nada muito grave, algo que Clarice Dalloway, como velha amiga, entenderia perfeitamente, sem que tivesse de entrar em detalhes. Ah, claro que entendia, que desagradável, e sentiu-se muito solidária, e ao mesmo tempo estranhamente consciente de seu próprio chapéu. Não era mais adequado para o início da manhã, era? Pois era assim que se sentia, sempre diante de Hugh, que, afobado, erguia o chapéu de modo extravagante e insistia que ela podia passar por uma jovem de 18 anos, e claro que iria à festa de noite. Evelyn fazia questão, mas chegariam um pouco atrasados, depois da recepção no palácio, a qual tinha de levar um dos filhos de Jean. Ela sempre ficava um pouco acanhada junto dele, como uma menina de escola, mas continuava a estimá-lo, em parte porque o conhecia desde sempre, e também porque o considerava, à sua maneira, um bom sujeito, ainda que ele exasperasse Richard profundamente. E quanto a Peter Walsh, bem, esse jamais a perdoara por gostar de Hugh. Ela se recordava de tantas cenas em Burton. Peter furioso, Hugh, claro, mal se comparava a ele, mas não chegava a ser um rematado imbecil, como dizia Peter. Tampouco era apenas um manequim. Quando sua mãe idosa pedia que desistisse de uma caçada ou a acompanhasse a Bath, ele fazia sua vontade sem se queixar. Era muito abnegado, e quanto a dizer, como Peter, que não tinha coração nem cérebro, e nada além de boas maneiras e de formação de um cavaleiro inglês. Ora, isso era apenas o querido Peter em seus piores momentos, e Peter conseguia ser insuportável. Podia ser impossível, mas adorável para se caminhar ao lado em uma manhã assim. Junho despira todas as folhagens das árvores. As mães de Pimlico davam de mamar a seus bebês. Mensagens eram transmitidas da esquadra para o almirantado. Arlington Street e Piccadilly pareciam agitar o próprio ar do parque e erguer as folhas de modo cálido e radiante, em ondas de uma vitalidade divina que Clarissa amava. Dançar, cavalgar, ela havia adorado tudo isso. Podiam ficar séculos sem se ver, ela e Peter. Ela jamais lhe escrevera e as cartas dele eram por demais áridas. Mas de repente algo arrebatava, e se estivesse aqui comigo, o que ele diria?
Certos dias, certas paisagens o traziam de volta, calmamente, sem a antiga amargura, o que talvez fosse a recompensa por ter amado as pessoas. E elas retornavam em uma bela manhã no St. James Park. Bem que retornavam, mas Peter, por mais belo que fosse o dia e as árvores e a relva e a menininha de rosa, Peter jamais se dava conta. Até colocava os óculos, caso ela insistisse. Até se dignava a olhar. Tudo o que lhe interessava era a situação mundial. Wagner, a poesia de Pope e, sempre, o caráter dos outros e nela os defeitos da alma. Como a repreendia, como discutiam. Ela iria se casar com um primeiro-ministro e se postar no topo de uma escadaria. Ele a chamara de a perfeita anfitriã. E como ela havia chorado no quarto por causa disso, tinha tudo para ser uma anfitriã perfeita. Foi o que disse. Assim continuava a debater consigo no St. James Park, ainda tentando provar que tivera razão, como não podia deixar de ser, ao não se casar com ele, pois no casamento é preciso um pouco de tolerância, um pouco de liberdade entre pessoas que convivem dia após dia sob o mesmo teto. E isso Richard e ela proporcionaram um ao outro. Onde estava ele nesta manhã, por exemplo? Em alguma comissão, ela jamais o perguntava. Com Peter, porém, tudo tinha de ser partilhado, tinha de ser esmiuçado, era insuportável. E naquela cena no canteiro junto à fonte, ela foi obrigada a romper com ele, senão ambos seriam destruídos, ambos arruinados, estava certa, mesmo tendo em seguida carregado por anos, como uma flecha cravada no coração, o pesar, a angústia. E depois daquela ocasião atroz, em um concerto, quando lhe contaram que ele estava casado com uma mulher que conhecera no barco para a Índia, nunca iria esquecer isso. Ele a considerava fria, insensível, uma santarrona, incapaz de entender o quanto ele a amava. Ao contrário, provavelmente, dessas mulheres indianas, tolas, belas, frívolas e superficiais, e toda a sua comiseração fora em vão, pois ele estava feliz, foi o que lhe assegurou, perfeitamente feliz, mesmo sem ter realizado nada que merecesse comentário. Toda a vida dele foi um fracasso, isso ainda a deixava furiosa. Chegou ao portão do parque. Ali ficou parada um instante, fitando os ônibus em Piccadilly. A partir de agora, nunca mais diria de ninguém que a pessoa era isto ou aquilo. Ela se sentia muito jovem, ao mesmo tempo inconcebivelmente velha. Passava por tudo como uma faca afiada. Ao mesmo tempo, ficava de fora contemplando. Tinha uma sensação permanente, olhando os táxis, de estar longe, longe, bem longe, no mar e sozinha. Sempre era invadida por essa sensação de que era muito, muito perigoso viver, ainda que por um dia. Não que se considerasse muito inteligente ou excepcional. Não conseguia imaginar como enfrentar a vida com aqueles fiapos de conhecimento incutidos pela Fraulein Daniels. Não sabia nada, nada de outras línguas, nada de história, e agora raramente lia, a não ser memórias, quando se deitava antes de dormir. Todavia, para ela, tudo isso era absolutamente absorvente. Tudo ao redor, os táxis que passavam, e nunca mais diria de Peter, nem de si mesma, sou isto ou sou aquilo. Seu único dom era conhecer as pessoas quase por intuito. Refletiu ao retomar o passo. Se a colocavam no aposento com mais alguém, suas costas se arqueavam como as de um gato, ou começava a ronronar. Devonshire House, Bath House, a casa com a cacatua de louça, já vira todas iluminadas algumas vezes. E lembrava-se de Sylvia, Fred, Sally Seton, tanta gente, e de dançar a noite inteira, e das carroças se arrastando rumo ao mercado, e de regressar de carro para casa através do parque. Lembrava-se de certa vez ter jogado um xelim no Serpentine. Qualquer um, porém, era capaz de recordar. O que ela amava mesmo era isto, aqui, agora, diante dela. A senhora gorda no táxi. Fazia alguma diferença, então? Perguntou-se, caminhando em direção a Bond Street. Fazia diferença se ela, inevitavelmente, iria deixar de existir por completo? Mesmo com sua ausência, tudo isto vai continuar. Era algo para se lamentar, ou havia consolo em ver na morte o fim de tudo? De algum modo, porém, nas ruas de Londres, em meio ao fluxo e refluxo das coisas, aqui, ali, ela sobreviveria. Peter sobreviveria. Viveriam um no outro. Ela fazendo parte, não tinha dúvida, das árvores em sua casa, daquela casa ali tão feia, caindo aos pedaços como estava.
sendo parte daqueles que jamais conhecera, estendendo-se como uma névoa por entre as pessoas mais próximas, que alçavam em seus ramos, tal como vira as árvores alçarem a névoa, porém muito mais dispersa sua vida ela mesma. Mas o que tanto cismava diante da vitrine de Hatchard's, o que tentava recuperar? Que imagem de pálida aurora no campo, enquanto lia no livro aberto? Não temas mais do sol ardente, nem do inverno a gélida fúria. Ultimamente, a experiência do mundo havia feito brotar em todos, homens e mulheres, uma fonte de lágrimas. Lágrimas e sofrimentos, coragem e resistência, uma postura perfeitamente aprumada e estoica. Como, por exemplo, a mulher que mais admirava, Lady Bexborough, inaugurando o bazar. Lá estavam, todos abertos, os Jurocks, Jounts and Jollities, o Soapy Spolge, as memórias de Mrs. Asquith e Big Game Shooting in Nigeria. Tantos livros. Nenhum, contudo, parecia muito adequado para levar a Evelyn with Bread na casa de saúde. Nada que pudesse diverti-la e fazer com que aquela mulherzinha terrivelmente seca se mostrasse calorosa, mesmo que por um instante, ao ver Clarissa. Antes que se acomodassem para a costumeira e interminável conversa sobre achaques femininos, como ansiava por isso, que as pessoas se alegrassem ao vê-la, pensou Clarissa, fazendo meia volta e retomando a direção de Bond Street. Acabrunhada, pois era ridículo fazer algo com segundas intenções. Preferiria muito mais ser uma dessas pessoas, como Richard, que fazem as coisas por elas mesmas, ao passo que, na metade das vezes, refletiu, enquanto esperava, para cruzar a rua. Ela não fazia as coisas simplesmente sem outros motivos, e sim para que as pessoas pensassem isto ou aquilo. O que era uma arrematada tolice, bem o sabia. Agora o guarda ergueu a mão, pois nem por um instante os outros se deixavam enganar. Oh, se pudesse recomeçar a vida, pensou, dando um passo na rua, podia até mesmo ter outra aparência. Antes de tudo, seria morena como Lady Bexborough, com uma cutis de pelica e lindos olhos. Seria como Lady Bexborough, lenta e majestosa, ligeiramente robusta, interessada em política à maneira de um homem, com uma casa no campo muito digna, muito franca. Em vez disso, tinha essa silhueta fina de estaca, esse rostinho ridículo, afilado como o de um pássaro. Era inegável que tinha uma boa postura, e que as mãos e os pés eram bonitos, e que até se vestia com elegância, considerando o pouco que gostava. Todavia, com frequência, esse corpo que habitava parou para espiar um quadro holandês. Esse corpo, a despeito de tudo o que era capaz, parecia-lhe então não ser nada, absolutamente nada. Que curiosa essa sensação de ser invisível, despercebida, desconhecida, agora que já não se tratava mais de casar, de ter filhos, mas apenas seguir esse assombroso e um tanto solene cortejo em meio às outras pessoas. Bond Street acima, sendo essa Mrs. Dalloway, nem mesmo Clarissa, sendo Mrs. Richard Dalloway. Era fascinada por Bond Street, sobretudo Bond Street no início da manhã, nessa estação. As bandeiras tremulando, as lojas sem intrépito, sem esplendor. Um corte de tweed na loja onde seu pai comprara ternos durante 50 anos. Algumas pérolas, o salmão sobre um bloco de gelo. É só isso, disse ela, com um olhar de relance à peixaria. É só isso, repetiu, detendo-se um instante diante da vitrine de uma loja onde antes da guerra se compravam luvas quase perfeitas. E, como dizia o velho tio William, é pelos sapatos e pelas luvas que se reconhece uma dama. Certa manhã, em plena guerra, ela se virara na cama e anunciara: não aguento mais, luvas e sapatos. Ela tinha paixão por luvas, mas sua própria filha, sua Elizabeth, pouco se importava com luvas ou sapatos. Não dava a mínima, pensou, seguindo por Bond Street até uma floricultura, onde costumavam reservar-lhe flores quando organizava recepções. Na verdade, Elizabeth só se importava com seu cão. Nesta manhã mesmo, a casa toda recendia alcatrão. Mesmo assim, antes o pobre Grizzly do que Miss Kilman. Antes a sinomose e o cheiro de alcatrão e todo o resto do que fica agarrado a um livro de orações em um quadro abafado. Qualquer outra coisa era melhor, pensando bem, mas podia ser apenas uma fase, como lembrou Richard, pela qual passam todas as jovens. Podia ser que estivesse enamorada, mas por que pela Miss Kilman?
Era evidente que a vida a tratara mal. Era preciso levar isso em conta. E segundo Richard, não havia dúvida quanto à competência dela e seus conhecimentos de história. Seja como for, agora as duas não se largavam mais, e Elizabeth, sua própria filha, passara a comungar. E o modo como se vestia, como tratava as pessoas que vinham almoçar e às quais não dava a menor importância. O que ela, Clarissa, sabia por experiência própria era que o arrebatamento religioso endurecia as pessoas. Assim como defender uma causa. Embotava os sentimentos, pois Miss Kilman faria de tudo pelos russos, morreria de fome pelos austríacos, mas infligia uma verdadeira tortura aos que a rodeavam. Tão insensível era ela, vestida com aquele impermeável verde. Ano após ano, sempre com o mesmo casaco, e transpirava. Bastava ficar 5 minutos em um aposento para fazer com que os outros sentissem o quanto ela era superior, o quanto os outros eram inferiores, o quão pobre era ela, o quão abastados eram eles, e soubessem que ela morava em um pardieiro, sem colchão, sem cama e sem mais nada, com a alma toda corroída por um ressentimento pegajoso, pelo fato de ter sido demitida da escola durante a guerra. Pobre criatura amargurada, desafortunada. Pois odiável não era ela mesma, e sim a ideia que se fazia dela, que sem dúvida acumulara em si muita coisa alheia a Miss Kilman. Tornara-se um desses espectros com os quais lutamos à noite, que nos saltam aos ombros e sugam metade de nossa seiva vital. Dominadores e tiranos, pois sem dúvida, com outro lance de dados, tivesse o preto preponderando em vez do branco, ela até teria simpatizado com Miss Kilman. Mas não neste mundo, de maneira nenhuma. Era irritante, porém, esse monstro brutal, remexendo-se em seu interior. Ouvir os galhos estalando e sentir os cascos plantados no fundo da alma, dessa floresta de ramagem emaranhada. Jamais poder ficar plenamente contente ou segura, pois a qualquer instante o bruto começaria a se mexer. Esse ódio que, sobretudo, desde que ficara doente, fazia com que sentisse a espinha esfolada, machucada, que lhe provocava uma dor física e conseguia que todo o prazer na beleza, na amizade, na sensação de bem-estar, de ser amada e de tornar agradável o seu lar, balançasse, tremesse e se curvasse, como se de fato houvesse um monstro encarafunchando as raízes, como se toda a panóplia de contentamento nada mais fosse que amor próprio. Esse ódio. Bobagem, bobagem, exclamou para si mesma, empurrando as portas de vai-vem da floricultura Mulberry. Avançou airosa, alta, muito ereta, e assim que entrou foi cumprimentada por Miss Pym, com sua carinha redonda e mãos coradas e reluzentes, como se estivessem mergulhadas na água fria como as flores. Lá estavam elas, delfínios, ervilhas de cheiro, maços de lilazes e cravos, montes de cravos, também rosas e íris. Assim, ela aspirou o odor adocicado de terra e jardim enquanto falava com Miss Pym, que fazia questão de atendê-la, e a achava simpática, pois simpática ela se mostrara ao longo dos anos. Muito simpática, mas agora com aparência um tanto envelhecida, virando a cabeça para lá e para cá, entre as íris e as rosas e os ramalhetes inclinados de lilazes, os olhos semicerrados, inalando, após o bulício da rua, a fragrância deliciosa, o delicado frescor, e então abrindo os olhos que refrescantes aquelas rosas, como roupa branca rendada, recém-chegada da lavanderia em cestos de vime, e os escuros e cerimoniosos cravos vermelhos de cabeça erguida, e todas as ervilhas de cheiro espalhadas pelos vasos, tingidas de púrpura, alvas como a neve, pálidas como o céu cair da noite, as jovens vestidas de musselina tivessem saído para colher ervilhas de cheiro, e rosas após um esplêndido dia de verão, como o céu quase azul escuro. Os delfínios, cravos, copos de leite, naquele momento entre as 6 e as 7, em que todas as flores resplandecem, rosas, cravos, íris, lilazes, brancas, violáceas, rubras, de um alaranjado profundo. E cada flor parece arder com uma chama interior, suave e pura, nos canteiros enevoados, como ela amava as mariposas, branco-acinzentadas, voltejando de um lado para o outro, sob a baunilha dos jardins, sobre os círios do norte. E enquanto seguia Miss Pym de um vaso a outro, escolhendo, disse para si mesma, bobagem, bobagem, cada vez mais suavemente, como se essa beleza, essa fragrância, essa cor e a simpatia e a confiança de Miss Pym fossem uma onda que ela permitia que a engolfasse e sobrepujasse aquele ódio, aquele monstro, sobrepujasse tudo.
E assim foi sendo carregada cada vez mais para o alto, até que, um estampido lá fora. Cruzes, esses automóveis, exclamou Miss Pin, aproximando-se da vitrine para espiar e retornando com um sorriso de desculpas, as mãos cheias de ervilha de cheiro, como se fosse culpa dela os carros a motor, os pneus dos carros a motor. A violenta detonação que assustou Mrs. Dalloway e levou Miss Pin a ir até a vitrine e se desculpar veio de um automóvel que se aproximara da calçada bem em frente à vitrine de Mulberry. Os transeuntes, que evidentemente pararam para olhar, só tiveram tempo de entrever um rosto dos mais eminentes, destacando-se do estofamento cinza perolado, antes que uma mão masculina fechasse a cortina, nada mais restando para se ver além de um quadrado cinza perolado. Os rumores, porém, logo começaram a circular desde o centro de Bond Street até Oxford Street, de um lado, e a perfumaria Atkinson, do outro, passando invisíveis e inaudíveis, como uma nuvem veloz recobrindo com um véu as colinas, toldando de súbito, com a sobriedade e a imobilidade de uma nuvem, os rostos que, um segundo antes, estavam completamente dispersos. Agora, contudo, haviam sido roçados pela asa do mistério. Haviam ouvido a voz da autoridade. O espírito da religião estava em movimento, de olhos vendados e boca escancarrada. Mas ninguém tinha ideia de quem era o rosto vislumbrado. Seria o príncipe de Gales? A rainha? O primeiro-ministro? De quem era aquele rosto? Ninguém fazia ideia. Edgar J. Watkins, com o rolo de fios de chumbo em torno do braço, comentou em voz alta, gracejando, sem dúvida, a carroça do primeiro-ministro. Septimus Warren Smith, impedido de passar, ouviu o comentário. Septimus Warren Smith, cerca de 30 anos, rosto pálido, nariz adunco, de sapatos marrons e casaco surrado, com olhos castanho claros que exibiam um ar atemorizado, instilando temor até mesmo em perfeitos estranhos. O mundo erguera seu açoite. Sobre quem iria cair? Tudo se havia imobilizado. A vibração dos motores soava como uma pulsação percutindo irregularmente através de um corpo. O sol tornou-se extraordinariamente quente, pois o automóvel se imobilizara diante da vitrine de Mulberry. No topo dos ônibus, senhoras abriram sombrinhas pretas. Aqui uma sombrinha verde, ali outra vermelha, surgiram como estalos secos. Mrs. Dalloway, aproximando-se da vitrine, com os braços repletos de ervilha de cheiro, olhou para fora com as delicadas feições rosadas, crispadas de curiosidade. Todos fitavam o automóvel, assim como Septimus. Meninos saltaram de bicicletas, o tráfego se congestionava e lá ficou o automóvel, as cortinas cerradas, sobre as quais havia uma curiosa estampa. Pareciam galhos, ocorreu a Septimus. E essa paulatina confluência de tudo, até um ponto, diante de seus olhos, como se algo medonho estivesse prestes a aflorar e irromper em chamas, o encheu de pavor. O mundo ondulava e estremecia, e ameaçava irromper em chamas. Sou eu que estou impedindo a passagem, pensou. Não era para ele que estavam olhando e apontando? Não estava sendo avaliado, ali plantado na calçada, com algum propósito? Mas com que propósito? Vamos então, Septimus, disse sua esposa, uma mulher miúda de olhos grandes, em um rosto fino e lívido, uma jovem italiana. Mas a própria Lucrécia não conseguia despregar os olhos do automóvel e da estampa arbórea nas cortinas. Era a rainha que estava ali. Talvez a rainha tivesse saído às compras? Depois de destampar algo, girar algo e tampar algo, o chofer voltou a seu cubículo. Vamos, disse Lucrécia. Mas o marido, pois estavam casados havia 4 ou 5 anos, estremeceu, sobressaltado e disse, está bem, com raiva, como se ela o tivesse interrompido. Os outros deviam se dar conta, deviam notar. Aquelas pessoas, pensou ela, olhando para a multidão que contemplava o automóvel. Os ingleses com seus filhos e cavalos e roupas, que, de certo modo, ela admirava. Mas agora eram as pessoas, pois Septimus havia dito, vou me matar. E isso era algo horrível de se dizer. E se tivessem ouvido? Ela olhou para a multidão. Socorro, socorro! Queria gritar para os meninos entregadores de carne e as mulheres. Socorro! No outono passado mesmo, ela e Septimus haviam ficado à beira do Tâmisa, envoltos num mesmo casaco. E como Septimus preferia ler um jornal a conversar, ela o arrancara de suas mãos e zombara do velho que os encarava. Mas é melhor esconder o fracasso,
Precisava levá-lo a um parque. Vamos atravessar? Disse. Tinha o direito de se apoiar no braço dele, por mais que este fosse insensível. A ela, tão singela, tão impulsiva, com apenas 24 anos, sem amigos na Inglaterra, e que deixara a Itália por causa dele. Ele dava só um pedaço de osso. Com as cortinas cerradas e um aspecto de sigilo inescrutável, o automóvel avançou rumo a Piccadilly, ainda sob os olhares, ainda encrespando as faces em ambas as calçadas, com o mesmo obscuro alento de veneração. Ainda que ninguém soubesse se era a rainha, o príncipe ou o primeiro-ministro. O próprio rosto fora entrevisto apenas por 3 pessoas durante breves segundos. E agora, até o sexo era motivo de discussão. Mas do que não se duvidava era de que ali estava sentado alguém iminente. Por Bond Street passava a iminência, oculta, a um palmo das pessoas comuns, que ora poderiam, pela primeira e última vez, ficar ao alcance da voz da majestade da Inglaterra, do símbolo perene do Estado, que será conhecido por antiquários curiosos, peneirando as ruínas do tempo, quando Londres não for mais que um caminho invadido pelo mato. E de todos esses que se apressam pela calçada nesta manhã de quarta-feira, não restar nada além de ossos com algumas alianças mescladas ao pó e de obturações douradas em incontáveis dentes apodrecidos. Aí, então, será conhecido o rosto no automóvel. Era provavelmente a rainha, pensou Mrs. Dalloway, saindo da Mulberry com as flores. A rainha. E por um instante seu semblante revestiu-se de extrema dignidade. Ali, sob o sol, de pé em frente à floricultura, enquanto o automóvel avançava lentamente com as cortinas cerradas. A rainha a caminho de um hospital. A rainha indo inaugurar um bazar beneficente, pensou Clarissa. A aglomeração era surpreendente àquela hora. Lords, Ascot, Hurlingham, o que seria? Perguntou-se, contemplando a rua congestionada. As classes médias britânicas acomodadas lado a lado no topo dos ônibus com embrulhos e sombrinhas. Sim, até com casacos de pele num dia como este, eram, refletiu, mais ridículas, mais bizarras do que qualquer outra coisa concebível. E a própria rainha bloqueada, a própria rainha sem conseguir passar. Clarissa ficou parada numa das calçadas de Brook Street. Na outra, Sir John Buckhurst, o velho juiz, com um automóvel entre eles. Sir John havia ditado a lei durante anos e apreciava mulheres elegantes. E então o chofer, inclinando-se ligeiramente, disse ou mostrou algo ao guarda, que o saudou e ergueu o braço e sacudiu a mão, fazendo com que o ônibus se movesse para o lado e desse passagem ao automóvel. Bem devagar, em silêncio, este retomou seu caminho. Clarissa adivinhou. Evidentemente ela sabia. Vira algo branco mágico circular na mão do lacaio, um disco no qual estavam escritas iniciais da rainha, do príncipe de Gales, do primeiro-ministro, que, à força de seu esplendor, desimpedira o caminho. Clarissa viu o automóvel diminuindo até sumir, a fim de que brilhasse entre candelabros, estrelas reluzentes, peitos engalanados com folhas de carvalho. Hugh with Brad e todos os seus colegas, os pares da Inglaterra, nessa noite no Palácio de Buckingham, e Clarissa, também ela, daria uma festa. Ela se empertigou um pouco, assim ficaria no topo de sua escadaria. O automóvel havia desaparecido, mas provocara uma leve ondulação que se espraiou pelas lojas de luvas e chapéus e alfaiatarias em ambos os lados de Bond Street. Durante 30 segundos, todas as cabeças se inclinaram na mesma direção, para as vitrines, enquanto escolhiam um par de luvas, o que ficava melhor, até o cotovelo ou acima dele. Verde-limão ou cinza claro? As damas fizeram uma pausa quando a frase foi concluída. Algo havia acontecido, algo tão singularmente tênue que nenhum instrumento matemático, ainda que pudesse captar tremores na China, conseguiria registrar sua vibração. Entretanto, tão formidável em sua plenitude e tão emocionante em seu apelo generalizado, pois em todas as chapelarias e alfaiatarias estranhos se entreolharam e se lembraram dos mortos, da bandeira, do império. Em uma ruela, alguém das colônias xingou a dinastia de Windsor em um pub. Insultos foram trocados, copos de cerveja se quebraram e o tumulto se espalhou, ecoando estranhamente nos ouvidos das jovens que, no outro lado da rua, compravam roupas de baixo bordadas com imaculadas fitas brancas para os seus enxovais, pois ao se dissipar, a agitação superficial provocada pela passagem do automóvel tocou em algo muito profundo.
Deslizando por Piccadilly, o carro desceu por St. James Street. Homens altos e robustos, elegantes em seus fraques e peitilhos brancos, os cabelos penteados para trás e que, por motivos obscuros, estavam de pé na janela saliente do White's. As mãos nas costas, sobre a cauda dos fraques, contemplando a rua. Notaram instintivamente aquela eminência que passava, e a pálida luz da presença imortal recaiu sobre eles, assim como antes sobre Clarissa Dalloway. De repente, empertigaram-se mais, soltaram as mãos e pareciam prontos a defender o soberano, se necessário, derramando o próprio sangue, tal como antes haviam feito seus antepassados. Ao fundo, os bustos brancos e as mesinhas cobertas de exemplares da Tatler e garrafas de soda pareciam apontar os trigais ondulantes e as mansões senhoriais da Inglaterra. E ecoar o frágil zumbido das rodas motrizes, como as paredes em uma galeria sussurrante, ecoam uma voz solitária, ampliada e tornada altissonante pela imponência de uma catedral. Envolto em um chale, Moll Pratt, com suas flores na calçada, desejou o melhor para o caro rapaz, sem dúvida o príncipe de Gales, e teria arremessado em St. James Street o equivalente ao preço de uma caneca de cerveja, um buquê de rosas, por mero entusiasmo e desprezo da pobreza, caso não tivesse notado o olhar do policial em sua direção, desestimulando a lealdade de uma velha irlandesa. As sentinelas em St. James se colocaram em posição de sentido, sob a aprovação da guarda da rainha mãe Alessandra. Enquanto isso, uma pequena multidão se juntara diante dos portões do palácio de Buckingham. Apáticos, mas confiantes, pobres, todos eles ali aguardavam. Fitavam o próprio palácio, no qual tremulava a bandeira, a vitória enfunada sobre seu pedestal, admirando-lhe as cascatas, os gerânios, elegendo dentro os automóveis no Mall, primeiro este, depois aquele, emocionando-se em vão diante da gente, como um que passeava de carro, retomando intactas suas homenagens à passagem de um ou outro automóvel, e durante todo esse tempo permitindo que o rumor se acumulasse em suas veias e fizesse tremer suas pernas a ideia de serem vistos pela realeza. Da rainha a acenar com a cabeça, do príncipe a saudar, pensando na vida celestial concedida aos reis por vontade divina, nos camaristas e nas mesuras profundas, na velha casinha de bonecas da rainha, na princesa Mary casada com um inglês e no príncipe, o príncipe, incrivelmente parecido com o velho rei Eduardo, dizia-se, mas bem mais magro. O príncipe vivia em St. James, mas talvez viesse pela manhã visitar a mãe. Assim dizia Sarah Bletchley, com o bebê nos braços, erguendo e baixando o pé, como se estivesse diante de sua própria lareira em Pimlico, mas sem despregar os olhos do mal, enquanto Emily Coates esquadrinhava as janelas do palácio e imaginava as criadas, as incontáveis criadas e os quartos, os inúmeros quartos. A crescida de um senhor idoso com seu cão, um terrier escocês, e desocupados, a multidão se avolumava. O pequeno Mr. Bowley, que morava no Albany e para quem estavam lacradas as fontes mais profundas da vida, mas cujos lacres de repente podiam ser removidos de modo inapropriado, sentimental, por esse tipo de coisa. Mulheres pobres esperando para ver a rainha. Mulheres pobres, criancinhas simpáticas, órfãs, viúvas, a guerra. Basta, basta. Já estava com os olhos marejados. Uma brisa cálida que soprava pelo mal através das árvores esguias e dos heróis em bronze fez tremular algum estandarte no peito britânico de Mr. Bowley, que ergueu o chapéu quando o automóvel despontou no mal e o manteve no alto enquanto ele se aproximava, pouco se incomodando com as pobres mães de Pimlico que se apertavam contra ele, sempre muito aprumado. O automóvel passou. De repente, Mr. Coates ergueu os olhos para o céu. O ruído de um aeroplano penetrou ameaçador nos ouvidos da multidão. Lá estava, sob as árvores, soltando uma fumaça branca, que se enrolava e girava, na verdade escrevendo algo. Estava desenhando letras no céu. Todos olharam para o alto. Depois de um mergulho, o aeroplano subiu em linha reta. Fez uma curva, acelerou, mergulhou de novo, voltou a subir. E fizesse o que fizesse, fosse aonde fosse, deixava flutuando atrás de si um espesso e encapelado novelo de fumaça branca que se torcia e se enrodilhava, formando letras no céu. Mas quais letras? Era aqui um C, um E e depois um L? Só ficavam paradas por um instante. Em seguida, elas se mexiam.
e se desfaziam e se apagavam no alto do céu, e o aeroplano arremetia para frente e de novo em um trecho limpo do céu começava a traçar um K, um E, talvez um Y. Glacial, disse Mrs. Coates com voz embargada, assombrada, os olhos erguidos e o bebê rígido e pálido em seus braços, também olhando bem para cima. Crimo, murmurou Mr. Bletchley, como uma sonâmbula, com o chapéu ainda levantado e perfeitamente imóvel na mão. Mr. Bowling contemplava o céu. Por todo o mal, as pessoas estavam de pé, com os olhos voltados para cima. Enquanto contemplavam, o mundo parecia completamente silencioso, e um bando de gaivotas cruzou o céu. Primeiro a que liderava, depois outra, e nesse silêncio e paz extraordinários, nessa palidez, nessa pureza, os sinos soaram 11 vezes, o som se desfazendo nas alturas entre as gaivotas. Continua.